Boa tarde, meus amores. Hoje, na aula do dia 30 de novembro de português, nós estaremos fazendo as páginas do livro da página 81 até a 93, tá bom? Vamos lá? Aqui nós temos uma distração pra gente. Mas é uma distração que a gente vai aprender com isso. O Minion Bob pergunta pro Stuart: tem Facebook? Não. Tem Twitter? Não. Tem WhatsApp? Não. Então o que você tem? Uma vida. Me manda para o Candy Crush. E aqui tá pedindo para analisar as questões, né? Então vamos lá. O que o Minion de um olho só, que é o Stuart, quis dizer ao Minion Bob com a resposta que ele deu no penúltimo capítulo? Que ele está querendo dizer que o Bob, ele tá muito ligado nessas mídias sociais, enquanto ele é completamente desapegado, ele precisa viver realmente, né? Não só nas mídias sociais, mas de verdade, né? Com o contato humano, fazendo as atividades que ele precisa fazer, sem deixar essas redes sociais, essas mídias sociais interferirem diretamente na vida dele. Entende? E como que o Bob entende? Que a vida que ele está falando, ao invés de ser a vida pessoal, de verdade, era uma vida de um joguinho que ele estava jogando que pode ser enviada para um outro jogador, né? Vocês vão ler o texto, tá? NY10, o robô, NY10, desculpa, o robô, tá? E vão responder as questões aqui, na página 83. De quem é o narrador do texto, se ele participa da história ou não. E explique sua resposta. Como o avô é caracterizado pelo narrador logo no início do texto, desculpa. As invenções do avô costumam dar certo? Cite 2 fatos do texto que comprovam sua resposta. Onde iam parar as coisas que o avô inventava? Qual foi a nova invenção do avô? O que deixou todo mundo espantável e imóvel? Como ele apresentou a família? Tudo isso aqui é relativo ao texto, tá? Qual foi a nova invenção do avô que deixou todo mundo espantável e imóvel? Como ele apresentou a família? A mãe do narrador acreditou que a nova invenção do seu avô funcionaria? Retire um trecho do texto que comprove sua resposta. Relacione o nome do robô com algo que ele sabia fazer muito bem. A mãe do menino estava certa em relação à nova invenção do avô? Justifique. Copie as frases completando-as com adjetivo nos graus indicados nas orientações entre parênteses. Adjetivo, maluco. Então vamos lá. O avô era um cientista. Intensificar a qualidade do avô em relação aos outros seres. Vocês vão empregar o adjetivo maluco nessa frase, tá? Só que vocês vão intensificar a qualidade, sem relação, tá? Nós temos essa definição lá no quadro da página, se eu não me engano, deixa eu ter certeza aqui, 67. Deixa eu ter certeza aqui. Isso, 67, tá? Para auxiliar vocês a fazerem essas frases aqui, tá bom? Chegou o momento de relembrar o que você estudou no capítulo. Vamos lá? Você estudou o grau dos adjetivos, certo? A partir do substantivo tecnologia e do adjetivo inovador, elabore 3 fases que apresentem o adjetivo em 3 diferentes gradações. Podem olhar lá na página 67 para ajudar vocês a fazerem, tá? Mas lembrando que nós teremos que ter o substantivo tecnologia e o adjetivo inovador para vocês completarem essas 3 frases, tá bom? Complete o esquema a seguir. Vocês vão observar e vão completar, tá? O que é uma locução adjetiva, por que ela é formada e a que ela equivale, tá bom?
e vão elaborar 3 locuções adjetivas que caracterizem os substantivos, tá bom? Moleza. Você também estudou algumas regras de ortografia. Complete os trechos a seguir para relembrá-las. É sobre os sufixos, tá bom? Tá bom? Adjetivos pátrios, tá bom? Moleza, só voltarem lá naquela página que vai auxiliar vocês a responder essas questões, essas frases, completá-las. Elabore um parágrafo explicando as principais características de um cartoon, a função social desse gênero textual, tá? Vocês vão dizer que ele é um gênero textual, que apresenta apenas ele é apresentado a partir apenas de ilustrações ou ilustração combinada com um texto verbal, tá? E que ele é um texto humorístico, ele se utiliza de humor para fazer provações e críticas sociais, tá bom? Ele faz provocações e críticas sociais. Temos a apresentação do capítulo 4, tá? E temos um texto, o livro das línguas, ok? Que vocês vão ler para a gente responder as questões, ok? Então, vamos lá. Releia esse trecho do texto e responda ao que se pede. Você já pensou como é importante saber falar? Falando, a gente pode explicar o que quer, o que pensa ou o que sente. Explique o que você entende pela afirmação retirada do texto, com as suas palavras, tá? Vocês vão falar sobre a importância da comunicação por meio da fala, tá bom? Releia este outro trecho, prestando bastante atenção nos termos em destaque. Muitos anos atrás, o bicho que foi antepassado do homem não falava, ele se comunicava com outros bichos por gestos, berros ou grunhidos. Agora responda. A quem os autores se referem quando dizem o bicho, aqui em cima? Ele se refere ao homem pré-histórico, né? E a quem eles se referem quando dizem outros bichos? São outros animais, né? No texto, são apresentados alguns exemplos que poderiam ter sido as primeiras palavras faladas pelo homem. Escreva quais são os exemplos do texto para as palavras que deixou a dor. Ai, ui, ai, ui. O restante vocês vão completar. É isso que eu quero, tá? Dessas palavras, quais são onomatopeias? Dessas que vocês responderam. Quais são onomatopeias? Como os homens que viviam isolados levavam a sua língua para outros grupos? Como que isso acontecia? Porque as línguas, elas variavam, né? Elas mudavam de lugar para lugar. Igual hoje em dia. Hoje em dia no Brasil se fala português, nos Estados Unidos se fala inglês, no México fala espanhol, enfim. Continua assim, só que a gente tem a possibilidade de estudar outras línguas, né? E como que eles faziam? Como eles levavam a língua para outros lugares? Eles interagiam com os outros quando eles iam procurar outras terras para procurar comida. Aí eles vinham outras pessoas, deixavam a língua deles e aprendiam palavras novas também que aquele outro grupo tinha para oferecer para eles, tá bom? De acordo com o texto, quantas línguas aproximadamente já existiram na Terra e quantas aproximadamente existem hoje? Está no texto, procura lá. Com base nessa informação, a qual conclusão pode-se chegar? Aí vocês vão ler na questão 6 o verbete de dicionário, tá? Com base no que você leu, é correto afirmar que a palavra queixa tem o quê? Marque a opção correta. Dos significados apresentados no dicionário, o mais adequado ao contexto da frase, será que foram palavras de queixa ou dor, como ai e ui? Ela é o quê? Marque a opção correta. Escreva uma frase na qual a palavra queixa tem um significado diferente do que foi usado na frase que você leu no item B. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá?
Leia as palavras do quadro. Elas foram retiradas do texto O Livro das Línguas. Que palavras são essas? Bicho, invenção, língua. Que significado essas palavras têm quando são lidas assim, fora de contexto? Vocês vão dizer que significado que elas têm para você quando é lida sem estar numa frase. Agora leia as frases das quais foram retiradas, depois responda ao que se pede. Vocês vão ler as frases e vai responder aqui, ó. Os significados da palavra em destaque são os mesmos que os pensados por você no item A? Explique sua resposta. O que é igual, o que é diferente, tá? Essa aqui não vai, porque tem que conversar com os colegas, tá? Agora, vocês vão voltar ao verbete do exercício 6, observar ele com atenção e responder. Além de diferentes significados para a palavra queixa, que outras informações o verbete traz? Vocês vão procurar lá, tá? Defina o que é locução adjetiva. Tem no texto, tá? Quais são as características do gênero textual cartoon? E o que são onomatopeias e vão dar exemplos, ok? Gente, grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.